Olá, hoje vou falar sobre o silêncio dos inocentes. Isso é nome de um filme, né? O Silêncio dos Inocentes. Mas por que eu fiz esse trocadilho aqui? Porque já vou fazer uma pergunta para você. Será possível que, se você ficar calado no dia do seu interrogatório, você vai mesmo ser considerado uma pessoa não culpada, como diz a lei? O que você acha? Eu vou te dar aqui um outro input. A lei diz o seguinte, né? Que você tem direito ao silêncio, a ficar calado. E nada poderá ser presumido contra você. Não existe a presunção de culpa. Eu pergunto para você, será que isso é real na vida prática? Mais uma questão aqui. Parece ser meia filosófica, né? Mas vamos lá. Se você é o juiz da causa, como somos nós juízes, né, no dia a dia aí, porque não aprendemos ainda a não julgar as pessoas, mas se uma pessoa é inocente, você não tem a impressão de que essa pessoa deveria vir até você e falar as razões, né, pelas quais houve uma confusão em torno do nome dela e ela, na verdade, quer esclarecer naquele instante? Por quê? Porque ela é inocente. Então, eu gostaria de esclarecer agora aqui que as coisas não aconteceram dessa forma. Isso aconteceu assim, eu fui incriminado, ou seja, eu quero expressar aqui as minhas razões pelas quais o senhor tem que me absolver. Eu não posso ser condenado, por quê? Porque sou inocente. Então essa é uma linha que está na sua cabeça, está lá na cabeça do magistrado. Então, número 1, essa regra que diz que a culpa não se presume, ela deve ser comprovada, ela si só já é suficiente para que o réu, que ao falar poderia se complicar mais do que se defender, ele abre mão desse direito de falar, não se presume a culpa dele. A inocência sim é presumida. A culpa tem que ser provada. A gente poderia partir da seguinte premissa: se eu tenho um cliente que não deve falar, por essas razões que eu acabei de dizer aqui, né, nós já partiríamos ganhando de 1-0 o seguinte contexto: não se presume a culpa, mas se presume a inocência. Poucas vezes o silêncio é necessário. E quando esse silêncio é necessário? Por exemplo, é necessário quando a administração pública tomou ciência da materialidade de um fato, mas ainda existe a nebulosidade quanto à autoria. E você, digamos que seja lá um bom candidato a assumir essa posição. Bom, alguém vai te convidar, entre aspas, né, para ser ouvido em uma apuração preliminar ou em uma sindicância investigativa. E aqui é que começa o grande problema, o problema da autoincriminação. Por que eu digo isso? Existe uma frase esculpida no cérebro de muita gente que diz assim: quem não deve não teme. Quem nunca ouviu isso? Bom, eu te conto uma história e te convido para cooperar, para que juntos encontremos o vilão da história. E você pensa assim: não posso deixar de cooperar. Por quê? Porque eu poderia levantar suspeitas contra mim mesmo, né? Afinal, eu tenho que mostrar que nada devo. É o que eu falei lá no início da nossa conversa. E que não tenho medo de nada. Quem não deve não teme, né? Então eu vou lá esclarecer as coisas, né? Então é aí que reside o perigo, é aí que está o teu erro. Uma apuração preliminar ou sindicância investigativa é comparada
a um inquérito policial. Não comporta o princípio da ampla defesa. Então, por que eu trouxe essa figura da apuração preliminar? Porque no processo a pessoa, como se diz na gíria, ela está esperta, ela já tá escolada, ele sabe do que tem ali e sabe do que está se defendendo. Você tem que tomar muito cuidado para não se incriminar em nome dessa crença absurda aí que diz que quem não deve não teme. É óbvio que quem não deve não teme, mas quem não deve não teme o quê? Não teme a força da chefia para te incriminar? Não teme uma perseguição? Tem muita coisa para você temer, sim, entendeu? Esse ditado aí, ele é bastante simplista, né? Eu não devo, logo não temo. Mas se tudo corresse bem, né? Tudo fosse honesto e tudo certo, não é assim que a coisa funciona, você sabe disso. Você tem direito de saber antecipadamente qual é o objeto da apuração preliminar. Qual é o fato? Quando ocorreu o fato e que circunstâncias isso se deu. E após saber de tudo isso aí, se você entender que está sendo incriminado e não souber o que dizer, você pode exercer seu direito ao silêncio, sem que isso implique em presunção de culpa. Lembra aí do que nós falamos? Nós já partimos de 1-0. Por quê? A boa-fé se presume, né? E a má-fé deve ser comprovada. Nada de entrar em joguinhos de palavras cifradas aí, e na dúvida, mantenha o silêncio e procure sempre um bom advogado. Na prática, o que eu tenho visto é muita gente dizer coisas incriminadoras nessa fase que antecede o PAD. Isso fica gravado nos autos e, embora possa depois ser tudo desmentido no interrogatório, já ficou gravado, porque ele iria falar uma coisa lá e agora vem falar outra. Na verdade, ninguém está obrigado a produzir provas contra a sua própria pessoa, em qualquer circunstância. Não pode haver o receio em macular o relativo dever de colaboração que tem o funcionário perante a administração pública. Trata-se de um direito público subjetivo, assegurado a qualquer pessoa, quer como indiciado ou na qualidade de réu. Se ele deve prestar um depoimento perante órgão do poder legislativo, judiciário ou executivo, não interessa. Ele tem que fazer valer o seu direito. Então tem que tomar cuidado. Você já viu essas CPIs aí na televisão, né? Que coisa mais absurda do mundo. Se o sujeito tá lá, mesmo que ele cometeu uma coisa absurda, não é essa a forma de se fazer. Existe uma lei. A forma de condenar alguém é provando a culpa dele. E ele tem direito de se calar. Se ele se calar, a administração pública tem que ouvir o quê? Testemunhas. Ele não é obrigado a falar, eu fiz isso. São as testemunhas. E essas testemunhas que ali comparecem, elas, na verdade, são acusados que são chamados de testemunha. Então, a melhor prática é buscar auxílio de um bom profissional, um bom advogado que saberá mensurar se há como você sair fora, se há como se exculpar respondendo perguntas, ou se será necessário e mais salutar manter o devido silêncio. Cada caso é um caso. Então preste muita atenção. Aqui no meu escritório, quando chega uma pessoa aqui, um cliente, ele vem me contar a história dele. Então eu aviso para ele, falo, eu vou te fazer umas perguntas aqui, já vou te avisar antecipadamente, tá? São perguntas onde existirá a tendência de eu encontrar em você alguma culpa, ok? Então você vai me respondendo aqui, ou seja, eu faço um verdadeiro interrogatório. Para que isso daí? Para que a pessoa acabe confessando e tal, porque não se mente para o advogado, né? Mas eu quero saber como é que ele vai se sair lá na frente. Que tipo de candidato eu tenho para o sucesso da minha causa? O que ele vai fazer com a minha causa, que eu que vou defender? O que ele vai fazer? Ele vai chegar lá e vai acabar com o meu trabalho posterior? Então, é muito interessante, porque muitos, no final, agradecem, falam, olha, doutor, eu não estava realmente preparado para essa pergunta. Foi uma coisa bastante interessante. Então, por hoje nós ficaremos por aqui. Se você gostou,
dá um like. Se você achou interessante esse conteúdo, passa para outras pessoas, né? Coloca lá nos grupos de WhatsApp dos funcionários públicos. E se quiser saber mais sobre nós temos um site aí, é o projudice.com.br. E não se esqueça de se inscrever no canal. Nós temos sempre conteúdos inéditos para você que é funcionário público. Um grande abraço e fique em paz, muita força e energia e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.